Boa noite, pessoal. Fim de expediente, canal Livre Você, e vejam onde eu estou. Amanhã véspera de feriado, então eu resolvi gravar esse vídeo direto no nosso estúdio, só que estúdio bucal, para falar da 15ª resenha do nosso mini book Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura. Foram comentados já 14 dos 50 no total, vou falar sobre todos eles. Então se inscreva, curta, compartilhe, me diga o que você está achando dessas resenhas. Pessoal, a resenha de hoje é de um livro que eu gosto muito. Virou o filme é magnífico, vencedor do Oscar, e é fruto de autoria de outro escritor russo, como eu comentei outras vezes. Já falei de Gogol, Dostoiévski, Tolstói, já foram mencionados. Vou comentar sobre o livro de cada um deles. Gogol, Almas Mortas, eu já falei. Não sei se quer repassa, eu ainda falei. Vou comentar depois. E o livro de Dostoiévski também, eu não me lembro qual que eu selecionei para essa edição do Dicas de Leitura. Deixa eu ver. Os Demônios de Dostoiévski. É a 15ª resenha de hoje, 41ª resenha, Os Demônios. Então, Doutor Zhivago, Boris Pasternak. O livro ficou conhecido após a morte do autor, foi editado na Itália. Na Rússia, por muitos anos, foi proibido na antiga União Soviética, porque contestava o regime. Então, por isso que esse livro se tornou muito simbólico para a literatura russa e para a literatura mundial também. E vamos à resenha, que é bastante interessante. Eu vou comentar com vocês alguns trechos. Está na página 47 do livro Dicas de Leitura, os grandes clássicos dos 5 continentes. Após Dr. Fausto, vamos falar do outro Doutor Zhivago, de Boris Pasternak, que não viu a ascensão e o sucesso do seu livro em vida. Ele morreu antes que o livro fosse lançado, pessoal. Então, obra-prima da literatura mundial, publicada inicialmente fora da União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1957, pelo italiano Gian Giacomo Feltrinelli. Então, graças a esse editor italiano, o livro foi a público, concedendo o Prêmio Nobel de Literatura ao autor no ano seguinte, impedido, porém, de receber a honraria pelo regime soviético vigente. Boris Leonidovich Pasternak morreu em 1960 e tampouco viu seu livro ser levado para os cinemas em 1965, e após a queda do regime soviético no fim dos anos 80, a publicação chegará à Rússia, tornar-se uma referência literária até os dias de hoje no país e no mundo. Então ele não viu a ascensão e o sucesso do livro e foi proibido na União Soviética, foi lançado fora do país e depois sim, até hoje, nas escolas da União Soviética, esse livro é recomendado. A partir do título Zhivago, de Jins, que significa vida, ou Živoi, vivo, ou seja, anseio ou vibração pela vida, esse é o significado de Zhivago. O leitor depara-se com uma história das mais emocionantes e simbólicas já conhecidas, ocorrida durante os anos de Revolução e pós-Revolução soviéticos. As primeiras cenas, o protagonista Yuri Andreevich, em funeral de sua mãe Maria Nikolaevna, é levado depois pelo tio para Dublianka e de lá vai para Petersburgo, formando-se em medicina. Simultaneamente, a bela Larissa Fyodorovna, recém-chegada a Moscou, filha de Amália Karlovna, uma dona de uma fábrica de costura,
é frequentemente cortejada por um senhor rebuscado de nome Viktor Ippolovich Komarovsky. Desejando sua independência e com o fim de desvencilhar-se de Komarovsky, Lara, o mesmo nome de minha sobrinha, e no filme tem uma música que a homenageia, que é o tema de Lara, fabulosa música. O filme é incrível, pessoal, puxem o filme. Então aqui a premissa se encontra em Lara, que se casa, procura, na verdade, se desvencilhar de um pretendente. E aí o que acontece? Lara resolve iniciar seu ofício como tutora na casa dos Kolegriov, mas sentindo-se incomodada com a convivência e mesmo sem muitos recursos financeiros, desesperada, procura Patulha, seu pretendente de outrora, e se casam. Então, para fugir de um, ela se casou com outro. Um incidente ocorrido na noite de Natal na casa dos Eventitisk, em que Lara, imbuída pelo ódio, tenta atirar em Komarovsky, o antigo pretendente, chama a atenção de todos os convidados, entre eles Yuri Zhivago, formado em medicina, que entra agora no romance. Rapidamente, Lara e Pavel deixam a região e passam a viver em Yuriatin com a filha Katenka, enquanto Yuri casa-se com Antonina Alexandrovna. Então, os rumos tomam destinos opostos entre Yuri e Lara. Os rumos tendem a mudar quando Pavel é obrigado a servir o exército e, sem notícias de seu paradeiro, Lara forma-se enfermeira e vai em busca de Patulha em pleno fronte de guerra. Curiosamente, Yuri, também convocado pelo exército, encontra-se com Lara em um hospital improvisado, e aqui o narrador destaca que os dois se encontram, Yuri e Lara. Certos caminhos do destino permanecem ocultos, outros deveriam aguardar uma outra ocasião para se revelarem. Em um outro momento, Lara ouve a falação de Yuri, praticamente declarando-se a ela, e queima uma roupa enquanto a passava. Ele se distraiu e, na verdade, é uma metáfora aqui. Mostra um pouco da ardência do amor, né, de Yuri por Lara. Entretanto, em meio às atrocidades da guerra, fuzilamento, escambo, fome generalizada, levantes, emboscadas e separação das famílias ao longo de toda a história que acontece durante a Revolução Russa, aliás, suas vidas se desencontram novamente. Lara, sem esperança de encontrar seu marido vivo, volta para Moscou, e Yuri parte em trem secreto em busca de Tonia e sua filha Sashenka, após 2 anos da guerra e posteriormente, sob as pressões do regime e a incipiente falta de provisões, são impulsionados pelo irmão de Zhivago, Evgraf, a destinarem-se para Yuriatin em longa viagem em trem. Yuri, enfim, passa por péssimos bocados, é preso pelos bolcheviques e chega a viver na miséria, sempre em busca, porém, de sua libertação espiritual, entre aspas, em um reencontro com Lara, certo? Libertação espiritual, encontro ou reencontro com Lara. Enquanto os anos de penúria e guerra se sucedem, Yuri, muitas vezes, como nos romances de Dostoiévski, exprime seus pensamentos ou divagações sobre a realidade em que o povo russo enfrentava mediante o discurso antipopulista do czar, por exemplo, ao revelar que aqui o seu fluxo de consciência ganha consonância, como é típico dos grandes escritores russos. O que diz o discurso? Líderes medíocres que não têm nada a dizer à vida e ao mundo, interessadas em que tudo seja mesquinho para que o tempo todo a preocupação fosse algum povo, de preferência pequeno, que esse povo sofresse para que fosse possível julgar, disfarçar e ganhar em cima da piedade. Sobre a revolução socialista que se alinhavava, aqui há uma outra parte do discurso. Viveremos uma hibernação, entre aspas, e ao acordarmos, esqueceremos nosso passado e não vamos tentar explicar o impossível. Ou ainda com relação às correntes intelectuais políticas como se fossem ciência. Não conheço uma corrente mais distante dos fatos do que o marxismo. Então há 3 partes do discurso aqui sensacionais. Em 1921,
Com a NEP, Nova Política Econômica da Rússia, o poeta e doutor Zhivago retorna a Moscou, esquecida e habitada por ratazanas. As páginas finais, tudo para marcar o leitor, assim como o anseio por um derradeiro encontro entre Yuri e Lara, simbolizando talvez o desejo de reencontro dos moscovitas com sua liberdade própria. Pessoal, Boris Pasternak, não há grandes acréscimos em meus comentários, realmente uma obra-prima da literatura mundial, e por isso se tornou o filme que conquistou muitos amantes do cinema, telespectadores e muitos amantes da literatura clássica. Leiam esse livro, compartilhem, mais uma vez, inscreva-se no canal e até a próxima, pessoal. Até mais, espero que tenham gostado.